A noite caía sobre a cidade, mas não trouxe consigo a paz costumeira. Um silêncio tenso pairava no ar, interrompido apenas pelo som distante de sirenes e gritos abafados. Ruas antes movimentadas agora estavam desertas, enquanto sombras sinistras se arrastavam por becos e vielas. Ninguém sabia ao certo como tudo começou, mas a certeza era que um apocalipse zumbi havia tomado conta. Os primeiros sinais foram sutis, relatos de pessoas agindo estranhamente, comportamentos erráticos que rapidamente escalaram para algo incontrolável. A infecção se espalhou como um vírus voraz, transformando amigos e familiares em ameaças sedentas por carne humana. A cidade agora era um cenário macabro, com prédios abandonados e carros incendiados, lembrando o quão rápido a civilização podia desmoronar. Os sobreviventes, desesperados, formaram pequenos grupos, buscando refúgio em supermercados, escolas e qualquer lugar que pudesse oferecer um mínimo de segurança. Cada passo era calculado, cada sombra examinada com suspeita. A esperança, escassa como água em um deserto, era o que mantinha essas pequenas comunidades vivas, mesmo que a cada dia a linha entre humano e zumbi se tornasse mais tênue. A comunicação entre os sobreviventes era crucial, mas as ondas de rádio eram marcadas por estática e mensagens de desespero. Entre relatos de hordas zumbis se aproximando e suprimentos escassos, a sensação de que a humanidade estava à beira da extinção era avassaladora. Em um mundo mergulhado no caos, cada amanhecer trazia consigo a incerteza de quem seria o próximo a sucumbir, enquanto os mortos-vivos continuavam sua marcha implacável. À medida que os dias se arrastavam, a noção de normalidade se desvanecia, dando lugar a uma rotina de sobrevivência desumana. Os recursos básicos tornaram-se luxos inatingíveis, e a lealdade entre os grupos testava seus limites. Traições eram tão comuns quanto o som dos zumbis arrastando-se pelas ruas vazias. A solidão era uma companheira constante, rivalizando apenas com o medo de ser descoberto por uma horda faminta. Nos esconderijos improvisados, murmúrios sobre um suposto refúgio seguro se espalhavam como fumaça, alimentando a esperança de que, em algum lugar além do horizonte apocalíptico, uma chance de recomeço pudesse existir. Alguns arriscavam jornadas perigosas em busca desse mitológico refúgio, enfrentando não apenas zumbis, mas também outros sobreviventes desesperados. No entanto, a linha entre humano e monstro se tornava cada vez mais turva. A necessidade de sobreviver transformava alguns em sombras de sua antiga humanidade, cometendo atos impensáveis em circunstâncias normais. A moralidade, outrora um alicerce da sociedade, agora era um luxo que poucos podiam se dar ao luxo de manter. A escuridão da noite era agravada pelo uivo distante dos zumbis, ecoando como um coro melancólico de uma civilização perdida. Cada amanhecer era uma vitória frágil sobre a morte iminente. O apocalipse zumbi não era apenas uma luta pela sobrevivência física, mas um desafio à resiliência da humanidade em face de sua própria extinção. O cenário apocalíptico trouxe à tona verdades cruéis sobre a natureza humana. Os sobreviventes enfrentavam não apenas a ameaça zumbi, mas também o dilema moral de decidir quem merecia confiança em um mundo sem regras. À medida que os recursos se esgotavam, as escolhas se tornavam mais brutais, forçando os grupos a enfrentar o lado sombrio de sua própria existência. A busca incessante pelo refúgio seguro se intensificava, guiando os destemidos através de cidades desoladas e terras devastadas. No entanto, a promessa de um recomeço revelava-se muitas vezes uma quimera, deixando os corações desgastados pela desilusão. O mito do refúgio perfeito tornou-se uma armadilha, atraindo os incautos para armadilhas mortais criadas por outros sobreviventes desesperados. A comunicação entre os grupos, uma vez vital, tornou-se um jogo perigoso. As ondas de rádio eram agora captadas por facções hostis, prontas para saquear e destruir. A traição, antes uma exceção, transformou-se em regra, minando as alianças frágeis que poderiam ter sido a chave para a sobrevivência coletiva. No entanto, em meio ao caos, pequenos atos de heroísmo surgiam. Indivíduos corajosos arriscavam suas vidas para proteger os mais vulneráveis, desafiando a desumanização que se espalhava como uma praga. Em um mundo onde a linha entre a esperança e o desespero era fina, esses gestos de humanidade resistiam como pequenas chamas contra a escuridão iminente. O apocalipse zumbi, apesar de sua crueldade, não havia erradicado totalmente a essência humana, deixando uma centelha de resistência nos corações dos poucos sobreviventes que ousavam sonhar com um amanhã diferente.